Olá, vamos, portanto, seguir a lição de hoje, dia 14 de agosto de 2024. Hoje a nossa lição será em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Confesso que agora, já quase 5 horas da tarde, que eu fui parar minhas atividades para mim poder estar conseguindo fazer, essa gravação, para mim estar conseguindo filmar, essa mensagem, essa lição, que nós fazemos aqui um resumo, um comentáriozinho, fazemos então abordamos alguns aspectos da lição todos os dias. E a lição de hoje está no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 9. E o título da nossa lição de hoje, ela fala sobre o confronto entre a fé e as obras. Então uma coisa é diferente da outra. Aqui, então, na nossa lição de hoje, nós vamos ver que existe aí uma diferenciação entre crer, fé, e entre as obras, fazer. Então nós vemos que tem pessoas que entendem que temos que fazer algo para ser salvo. Temos que fazer alguma coisa, então, para podermos ser salvos. E nós entendemos, lendo pela Bíblia Sagrada, que nós temos que crer para ser salvo. Temos que crer. E quando eu falo crer, não é só acreditar. Crer é se entregar. Crer é confiar inteiramente e se entregar àquilo que você está crendo naquilo. Então, quando nós lemos na Bíblia, pela graça sois salvos por meio da fé. Olha, então somos salvos pela graça, por intermédio da fé, por crer. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Não vem pelas obras, para que a gente então não possa se engrandecer com isso, Então vemos que a salvação é crer, creia, e nós vamos ser salvos. Creia e será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas tem gente que entende, faça, guarde a lei, faça tal e tal coisa, e você vai ser salvo. Tenha esse tipo de comportamento, faça esse tipo de obra, faça esse tipo de ação, e você vai ser salvo. E a Bíblia não fala em lugar nenhum isso, que é para a gente fazer as coisas, fazer as obras para a gente ser salvo. Nós temos que crer para ser salvo. E assim como nós cremos, então nós fazemos agora as obras. Agora nós obedecemos a lei, o que Deus manda. Já desde o início falamos, nós não somos judeus, somos brasileiros, nós não somos israelenses, somos brasileiros. E como bons brasileiros que somos, nós não estamos então sujeitos à lei mosaica, nós não estamos debaixo então de uma lei dada aos filhos de Israel, a lei cerimonial, a lei moral ali de Israel para obediência e para Israel seguir. Nós não somos israelenses, então nós não estamos debaixo da lei que foi dada a Israel, a lei foi dada aos judeus. Nós somos gentios, nós somos brasileiros. Então nós não temos que guardar mais a lei. Vamos ler a nossa lição de hoje. Nós temos tão somente que crer. Crer no Senhor Jesus. Receber Ele, crer nele como nosso Senhor, nosso Salvador, e a partir desse momento obedecer tudo que Ele falou. Tudo que Ele falou. Tudo que Ele manda. Obedecer tudo que Ele manda. E Ele ainda diz mais. Ele diz que se a gente amar Ele, nós vamos guardar o mandamento dele. Ele ainda fala isso. Que se nós realmente somos amigos dele, se nós realmente cremos nele, se nós realmente amamos Ele, então nós vamos guardar os mandamentos dele. Então, e os mandamentos dele não são penosos. Os mandamentos dele não é mandamentos absurdos. Os mandamentos do Senhor Jesus estão ao nosso alcance de obedecer, de seguir. E vamos ver então que não é seguir os mandamentos, cumprir os mandamentos, então seremos salvos. Mas é crer no Senhor Jesus e seremos salvos. Então, agora salvos, e então, agora convertido, nós vamos ter prazer em obedecer os mandamentos que o Senhor Jesus falou e deixou aqui para nós. Se a nossa salvação fosse só guardando a lei, Cristo não precisava morrer, não é? Era só guardar a lei, só guardar os mandamentos, não matarás, não furtarás, só guardar a lei, e Cristo não precisava morrer. Por quê? Era só obedecer a lei, é só seguir a lei e nós vamos ser salvos. Mas não, precisou de Cristo morrer, porque a lei sozinha não é suficiente. Só a lei não é suficiente. Precisou de vir Cristo aqui, ele sim cumpriu a lei, ele sim obedeceu à risca a lei do Pai, ele sim não errou, não quebrou um único mandamento sequer, não falhou em nenhuma lei sequer, não infringiu nenhum mandamento, cumpriu à risca toda a lei, satisfez então a vontade do Pai, satisfez a vontade de Deus, e o Senhor Jesus então, por obedecer, por cumprir o que nós não conseguimos, através de Cristo, Cristo então agradou o Pai, satisfez a lei, e nós então através de Cristo temos hoje acesso ao Pai. Hoje nós temos direito à salvação. Perdão, esse vídeo não está sendo editado,
não vou poder editar esse vídeo hoje, né? Que é escrever os versículos, falar os versículos iam aparecendo, às vezes o canizé canta, o cachorro late, eu tossindo, e não tem como editar, não vai ter como cortar isso, né? Eu lamento isso, mas vamos ao que interessa, a nossa lição de hoje, Gálatas capítulo 3. Começa assim já, ó. Ó insensatos Gálatas, ó insensatos Gálatas. Hoje, se eu chamar alguém de insensato, eu vou tomar processo. Você sabe o significado da palavra insensato? Sabe o que significa a palavra insensato? Procura aí o que significa a palavra insensato. Tolo, um nécio. O que é um insensato? Se você pegar outras traduções, você vai pegar aí a tradução, a linguagem de hoje mesmo, fala assim, ô seus sem juízos, Gálatas sem juízo, insensatos, seus tolos. Analisa só, chamar alguém de insensato, chamar alguém de tolo. Hoje, se eu falar isso, eu recebo processo. Mas ainda bem que foi Paulo que falou, né? Aí Paulo podia, né? Nós não podemos, mas Paulo podia. Chamou os Gálatas de insensatos. Mas por quê? Chamou eles de insensatos por quê? O que eles fizeram de mal? O que eles fizeram de errado? Né? Porque, geralmente, quando nós fazemos algo de errado, a gente não gosta de ser repreendido, né? A gente quer fazer o que é errado, mas não queremos ser repreendidos. Nós queremos fazer o que não pode. Queremos ser insensatos, mas nós não queremos depois ser repreendidos e advertidos por sermos insensatos, por fazer o que não é para fazer, por desobedecer, por falhar, por errar. Nós queremos errar, fazer tudo que a Bíblia fala para não fazer, a gente quer fazer o contrário. Nós queremos, mas na hora que vem um repreender a gente, chama a gente de insensato, a gente não gosta não. A gente abre um processo contra ele. Quando vem um aqui agora, chamar a gente de insensato, a gente briga com ele. Ah, me ofendi. Ah, não gostei não. E os Gálatas, gostando ou não gostando, o apóstolo Paulo chamou eles de insensatos. Quem fascinou vocês? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem vos fascinou? Quem enganou vocês? Quem iludiu vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem? Para vocês não obedecer à verdade? Olha só, então o motivo que eles deram para ser repreendidos, nós não podemos dar motivo de ser repreendidos, tá? Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 14, fala que é para a gente sermos imaculados e irrepreensíveis. Então tá lá, só ler depois, 2 Pedro 3, 14. Nós não podemos ser repreensíveis. Dá motivo para alguém nos repreender, dá motivo para alguém falar contra nós, contra nossas falhas, nossas desobediências. Temos que ser irrepreensíveis. E lá em Pedro, quando fala para ser irrepreensíveis, é fazendo como? Obedecendo. Fazendo como? Diferente do mundo. Fazendo como? Diferente do que tá errado, do que é errado. Agora, o problema é que hoje a pessoa quer fazer errado e nós temos que, não podemos chamar de insensato, não. Nós temos que falar assim, ah, que feio, irmão. Poxa, você está fazendo as coisas erradas, ah, que feio. Tem que fazer isso. Eu tenho que falar assim, ah, irmãos, você está guardando a lei, você não tá obedecendo. Ah, então, meu irmão, isso é muito chato. Nós temos que fazer isso, ser educados, né? Mas Paulo não foi nem um pouquinho. Chamou eles de insensato. Quem fascinou vocês? Quem iludiu vocês? Quem enganou vocês? Quem? Quem feitiçou a mente de vocês para vocês não obedecer à verdade? Aí a gente pergunta, que verdade era essa? Que verdade? Essa que falamos aqui no princípio. Essa que acabamos de falar aqui. Vamos ver mais ou menos aí que verdade? Capítulo 2, versículo 16. Olha, qual é a verdade que Paulo está falando que eles estavam desobedecendo? Capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Tá dando para você entender? Vou ler de novo, porque talvez não deu para entender, né? Vou ler de novo. Gálatas 2, versículo 16. Sabendo que o homem, o ser humano, eu, o homem, você que está ouvindo essa palavra aí, o homem negativo, não é justificado. Então ele não tem como ser absolvido da culpa dele, não tem como ele ser perdoado da ignorância, da culpa dele, do erro dele, não tem como ele ser justificado, que é o contrário de condenado. Não tem como ele ser justificado pelas obras da lei. Tá dando para entender? Então, pelas obras da lei, cumprindo a lei, seguindo à risca os mandamentos, seguindo à risca a lei, o Velho Testamento, lei mosaica, a lei para Israel, a lei para os judeus, tá? Quero ressaltar isso, que a lei foi dada aos judeus. Os Gálatas não eram judeus. A região da Galácia não está lá em Israel. Não tá. Se você olhar no mapa, você vai ver a direção que está a Galácia.
E o que a gente vê isso então? Que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ah, então pela fé em Jesus nós somos justificados? Isso. Não pela lei? Isso. É o que está escrito aí. Pela fé em Jesus. Então não quer dizer que é guardando a lei e tendo a fé em Jesus que somos justificados. Não está falando isso aqui. Olha, irmãos, sabendo que vocês precisam guardar a lei e também ter fé em Jesus para ser justificado. Não está falando isso. Está falando que pelas obras não é justificado. É isso que está falando. Está cortando rente. Pelas obras da lei, obedecendo os mandamentos da lei, seguindo o máximo que você puder da lei, guardando a lei, não é o suficiente. O homem não é justificado. Senão falava, né? Que falava aqui. Ó, o homem é justificado guardando a lei seguindo, e tendo fé em Jesus. Falava aqui. Mas não está falando em Gálatas 2, versículo 16. Não está falando isso. Está falando que o homem ele é justificado, então, pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, guardando a lei, obrando, cumprindo a lei, nenhuma carne vai ser justificada. Então, não adianta. É justificada como? Pela fé em Cristo Jesus. Como assim pela fé em Cristo? Crendo nele como Salvador, se arrependendo dos seus pecados, aceitando ele como Senhor e Salvador. E quando você reconhece ele como Senhor, quando você reconhece ele como o único, suficiente Salvador, maior do que qualquer um, maior do que qualquer nome, quando você se rende e crê em Cristo, aí sim, está escrito aqui, pela fé em Jesus, nós podemos ser justificados. E não pelas obras da lei. E não guardando a lei. Está aqui, Gálatas 2, versículo 16. Mas vai que nós também não conseguimos entender isso aqui em Gálatas 2,16. Aí nós vamos lá em Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O homem, então, concluímos que ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tá dando para perceber? Tá dando para entender aí a situação? É pela fé. Então é pela graça sois salvos por meio da fé. Então é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras. Tá aí, falando aqui em Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé, crendo em Jesus. Pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei. E não guardando a lei. E não obedecendo os 10 mandamentos. É isso que está falando aqui, não está falando outra coisa. Se você está entendendo diferente, é porque você está tendo algum problema. Porque não está falando, concluímos que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. E você está entendendo às vezes o contrário. Concluímos que o homem é justificado pelas obras da lei. Que o homem, então, tem a justificação da sua culpa, dos seus pecados, guardando a lei. Concluímos que obedecemos os 10 mandamentos e nós temos a justificação. Você está entendendo o contrário. Que aqui está falando que é pela fé e não pelas obras da lei. Mais um versículo para a gente fechar essa ideia, concluir essa ideia, que nós somos salvos pela fé, nós estamos debaixo da graça, somos salvos por crer, somos salvos por aceitar Cristo, por crer em Cristo e não por causa das obras. Mais um versículo para a gente fechar aí, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá dando para ver aí? Estamos não debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Estamos debaixo do domínio da graça. Tá vendo que a lei e a graça contrapõem? Tá vendo que a lei e a graça confrontam? Estão ali, não estão ali, não são iguais. A lei fala, cumpra, faça e viverá. A fé fala, creia e você viverá. É o contrário. A lei fala, faça e você não vai morrer. E a graça fala, creia e você não perecerá. Você não vai perecer. Você não vai morrer também. Creia. É diferente. A graça fala, crê. A lei fala, faça. E o que dá a vida eterna? Nós vamos ler aqui na nossa lição em Gálatas 3. A graça. O que nos traz a salvação é a graça e não a lei.
Nós vamos ver isso na nossa lição. Então, esses versículos que eu li aí, marque ele, leia ele com mais calma, que você vai ver. Não estamos debaixo da lei, mas da graça. Hoje nós estamos debaixo da graça. Segundo está escrito aqui em Romanos 6, versículo 14. Estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então nós não temos que seguir, obedecer a lei, porque nós não vamos conseguir obedecer a lei. Não tem como obedecer a lei. Lá o apóstolo Tiago, ele disse na carta dele que se você guardar a lei toda, você guardar toda a lei, mas se você tropeçar num ponto só, você é culpado da lei toda. Olha só o que o apóstolo Tiago fala. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago 2, 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, então você guardou toda a lei. Sabe quantos mandamentos tem lá no Velho Testamento? Mais de 617 mandamentos. 617 mandamentos total. Tem lá na lei. Você guarda toda a lei. Mas em um momento da sua vida, você vai lá, tropeça em um ponto. Aí o que o Tiago disse? Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha, não tem como seguir a lei então. Não tem como obedecer a lei. Não tem como cumprir toda a lei. Porque se você guardar toda a lei e tropeçar num ponto, você é culpado de tudo. Então não tem como. É complicado. Mas nós não estamos, então, debaixo da lei, dependendo de obedecer a lei para ser salvo. Nós não estamos, então, sujeito ao cabresto da lei para cumprir ela para ser salvo. Nós estamos debaixo da graça. Crendo em Cristo somos salvos. Pela fé em Jesus somos salvos. Você leu isso, né? Em Gálatas 2, verso 16. Pela fé em Jesus somos salvos. Então vamos lá na nossa lição, continuando, insensatos Gálatas, né? Paulo chamou eles de insensatos, de tolos, de sem juízo, e foram repreendidos por quê? Porque estavam sendo enganados. Quem vos fascinou? Estavam sendo fascinados, iludidos, estavam sendo enganados. Então corremos esse risco hoje também de ser enganados. Corremos também esse risco hoje de uma falsa doutrina, de um falso ensinamento, de um falso profeta nos enganar. E Jesus falou lá em Mateus 24, no versículo 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque corremos esse risco. Então, como corremos esse risco, Jesus já antecipou falando que, presta atenção, tenham cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Por quê? Porque vem falsos pastores, vem falsos profetas, vem falsos ensinadores. E um deles, não sei se eu posso dizer isso aqui, que está aqui na Bíblia, aqui, era falando que a lei que salva, e não a graça. E isso não é verdade, porque vemos que o que salva é a fé em Jesus. Você acabou de ler lá, Gálatas 2,16. É a fé em Jesus que salva. Então os Gálatas estavam entendendo que não. A fé em Jesus salva desde que você guarde a lei. A fé em Jesus salva, Jesus Cristo salva, se você guardar a lei. E quem guarda a lei? Quem consegue obedecer a lei? Tiago falou o que lá em Tiago 2,10? Que aquele que tropeçar num ponto só é culpado de tudo. Quem guarda a lei? Não tem como ser salvo guardando a lei. Tem como ser salvo crendo em Cristo. Aí sim. Quem vos fascinou para não obedecer a verdade? Versículo 2. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí o versículo 2 aí de Gálatas 3. Vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei ou foi pela fé? Pela pregação da fé? Então essa pergunta aí de Paulo é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que tem uma resposta. Vocês receberam o Espírito por intermédio da guarda da lei, por intermédio das obras da lei, ou por intermédio da fé em Cristo, crendo nele, confessando ele, aceitando ele como Senhor e Salvador? Aí você recebeu o Espírito. Então foi por que intermédio? É óbvio que recebemos o Espírito Santo crendo em Jesus. Isso é fato. Efésios capítulo 1, versículo 13. E vós, depois que ouvistes a palavra e creu no Senhor Jesus, depois que você ouviu e creu no Evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então vemos que o Espírito Santo vem depois que nós cremos. Vemos então que o Espírito Santo vem depois que confessamos Cristo, aceitamos Cristo. Então vocês receberam o Espírito pela lei? Claro que não. Recebemos o Espírito pela fé em Jesus. Versículo 3. Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Olha que situação. Começou pelo Espírito, mas está aperfeiçoando agora pela carne. Começou bem, começou certo, começou ok, começou beleza, mas agora está terminando pela carne. Olha que situação. Começou tão legal, começou tão certo, mas no meio do caminho perdeu o ritmo, no meio do caminho perdeu o foco, no meio do caminho começou a bambear, no meio do caminho começou a vacilar, e agora estão terminando como? Estão acabando como? Na carne. Estão aperfeiçoando como? Na carne. Nossa, que problema sério isso. Que problema sério.
Quantas vezes isso acontece hoje também? Pessoas que começaram tão bem a caminhada cristã, pessoas que iniciaram tão bem seu ministério, começaram tão bem a sua jornada cristã, mas no meio do caminho, por algum motivo, por alguma razão, vacilaram, perderam o ânimo, perderam o foco, começaram a bambear, começaram a esmorecer. No meio do caminho começou a vir um vacilo, aí começaram no espírito, começaram bem, mas estão agora aperfeiçoando como? Na carne, na fraqueza, no desânimo, da forma ruim, da forma errada. Começou certo e está terminando errado. Será que isso é motivo de ser chamado de insensatos? Será que fazer isso é ser insensato? Não, né? Não podemos falar isso não, que hoje isso dá processo. Mas eles estavam fazendo isso, tá? Por isso que já no versículo 1, Paulo já começou chamando eles de insensato, puxando a orelha deles. Porque eles começaram bem e estavam terminando agora como? Na carne. Versículo de número 4. Será, pois, que tenhais padecido tanto? Será que isso também foi em vão? É em vão que vocês sofreram tanto? Que vocês padeceram tanto? É em vão? Olha só. Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós. Duas coisas, hein? Que já falamos, inclusive, no versículo 2. Aquele, pois, que vos dá o Espírito. 1. Dá o Espírito. 2 agora. E que opera maravilha entre vós. Milagres. Opera maravilhas. Faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, de novo, mais uma pergunta retórica. Quem dá o Espírito Santo para vocês? E quem opera maravilhas no meio de vocês? Faz isso pelas obras da lei? Faz isso através da lei? Ou pela pregação da fé? Ou pela fé? Tá vendo? O título da nossa lição hoje é isso. É o confronto da lei e das obras. Da lei e da fé. Né? No caso, da lei e da fé. Esse confronto, né, que está aqui, confronto entre fé e obras. Porque nós não recebemos o Espírito Santo e nem é realizado milagres, maravilhas entre nós, como está no versículo 5, através da lei. Não é pela lei. Claro que não. A lei só aponta nosso pecado. A lei só mostra que nós somos pecador. A lei só fala, você é culpado. E como culpado você merece ser punido. Você é culpado. E como culpado você merece ir para o inferno. Você é culpado. E como culpado você tem que ser castigado agora, hein? Você está merecendo ser condenado. A lei faz isso. Aí eu falo para você. E Cristo? E a fé em Cristo? E a graça? Fala como? Você é culpado. Isso é fato. Você está errado. Isso é 100% certo. Você está errado. E qual é a consequência de você estar errado? Qual a consequência disso? Inferno. Você está errado, você quebrou a lei e você merece então o inferno. A graça fala então até agora a mesma coisa da lei, não é? Mas tem uma diferença. A graça diz assim, crê no Senhor Jesus, aceita Ele como Salvador, recebe Ele como Senhor e Salvador na sua vida, creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados e então você é perdoado dessa culpa sua e você não vai mais agora ser condenado. Crê no Senhor Jesus, a solução da sua desobediência, a solução para a sua transgressão, crê no Senhor Jesus Cristo e através dele você então é perdoado, é remido, é lavado, é perdoado, purificado e você agora não vai mais para a condenação como você merece por ser quebrador da lei, como você merece por ser transgressor, mas você agora não vai mais para o inferno, porque você creu em Cristo. E Cristo pagou o preço por você. E Cristo morreu na cruz por você. E Cristo já pagou pela sua condenação. Ele já pagou já a sua pena. Então você não tem mais que ser castigado mais. Aí está a diferença da graça, da lei. Porque a lei fala que você é culpado, fala que você merece ir para o inferno, mas não oferece a solução. Não oferece. Não tem como ser salvo guardando a lei. Ela não te salva. Então não tem como ser salvo. Aí está a diferença. A graça já fala, eu consigo falar que você é errado, consigo falar que você é pecador, mas eu apresento a solução para você. Apresento a solução. Crê em mim. Então a lei não pode falar, creia em mim. A lei não pode falar, creia em mim e será salvo. A lei não pode falar isso. A lei não pode salvar, mas o Senhor Jesus pode. Creia em mim e será salvo. Creia nas minhas palavras. Creia em mim como seu Senhor, como seu Salvador. E você agora não vai mais para a condenação. Você não vai mais para o inferno. Que você então vai ser salvo. Creia em mim e será salvo. Tá vendo? Então a diferença? A lei não salva, Cristo salva. A lei não tem como aperfeiçoar nada, Cristo tem. Então, ou seja, nós então não somos justificados hoje pela lei, mas sim pela fé em Jesus, crendo em Cristo, sim, obedecendo Ele. E é claro, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos cobiçar. É óbvio, vamos honrar o pai e mãe, é óbvio, nós vamos seguir, obedecer, né, as coisas, né, concernente ali à lei, o que cabe a nós que podemos obedecer, né,
mas a lei foi dada a Israel, não foi dada a nós, aos gentios, não foi dada aos brasileiros. Não tinha nenhum brasileiro ali quando Moisés escreveu a lei, não existia Brasil. Então, ou seja, foi dada a Israel. Nós hoje cremos em Cristo e somos salvos crendo em Cristo. Aí o versículo 5, vocês receberam o Espírito, foi pela obra da lei, ou vocês receberam o Espírito pela fé em Cristo, pela pregação da fé? Os milagres, as maravilhas que é operado entre vós, é pela lei ou é pela fé? É pela fé. Então, continuando a nossa leitura, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, ele acreditou, creu. Isso foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, não é os que são das obras da lei. Olha, vamos ler aqui de novo, versículo 7. Vou ler devagar, versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé, não é os que são da lei. Tá dando pra perceber a diferença? Senão estaria aqui. Sabei que os que são da lei, dos que guardam a lei, são filhos de Abraão. Era para estar assim, não era? Mas tá como aqui? Gálatas 3, versículo 7. Tá como? Sabemos que os que são da fé, não é os que são da lei, os que são da fé são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Por quê? Porque são da fé. Assim como Abraão creu e foi imputado como justiça. Abraão creu, nós também cremos. Abraão acreditou no que Deus falou com ele, nós também acreditamos no que Deus falou conosco. E assim como nós então cremos no Senhor Jesus, cremos no que Deus falou com a gente, nós então crendo nele somos salvos. E sabemos então que aquele que é da fé, aquele que exerce a fé no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, pronto, pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós somos salvos por meio da fé e não por meio das obras. Então não está aqui que os que são da lei, das obras, são filhos de Abraão. Os que são da fé, então é crendo, meu amado. Entenda isso. É crendo, é fé e não lei. É graça e não lei. Entenda isso. Senão estaria aqui lei, no versículo 7. Mas não está, está fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, não tenho mais tempo para poder falar sobre isso, senão eu queria falar sobre os gentios, que somos nós. Deus tinha planos para os gentios, Deus tinha planos para nós, mas não posso falar sobre isso que o nosso tempo já deu. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Deus já estava falando que, já estava prevendo a salvação para toda a raça, para todos os povos, para todas as nações, porque através da obediência de Abraão, Cristo viria. Abraão ia obedecer a Deus, através de Abraão ia surgir um povo, Israel, Cristo ia nascer nesse povo de Israel, e então Cristo surgindo no meio de Israel, através dele, crendo nele. Todos os povos de todo mundo, crendo no Senhor Jesus, é salvo. Então a partir daí, através dele, todas as nações seriam benditas, todas as nações seriam abençoadas, né? Não dá pra gente continuar nesse ponto. E para terminar nossa leitura, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. De sorte que os que são da fé, de novo, não tá, de sorte que os que são da lei, de sorte daqueles que guardam a lei. Não tá falando isso. São benditos com o crente Abraão. Tá falando que é os que são da fé. É fé. É crer, não é lei. É crer, não é guardar a lei. É crer. É isso, você está lendo aqui. Eu li os versículos, está na sua Bíblia. É fé, não é lei. Né? Já falei com você de as citações. Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Que somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Romanos 6, versículo 14. Não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Gálatas 2, verso 16. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. E agora aqui, nos textos que nós lemos aqui, nós não recebemos o Espírito Santo pela lei, recebemos o Espírito Santo pela fé. As maravilhas, os milagres que são operados entre nós, no versículo 5 aí de Gálatas, não é pela lei, é pela fé. E aqueles que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aqueles que são da fé, não da lei, são filhos de Abraão. Então concluímos que pela lei, a lei não dá o Espírito Santo, pela lei, a lei não opera milagres, e pela lei, a lei não aperfeiçoa nada, né? Pelo que nós vemos aqui. Os que são filhos de Abraão são quem? Os que guardam a lei? Os que são da fé. Os que são filhos de Abraão, os que são abençoados com Abraão, com o crente Abraão, é quem? É quem guarda a lei? Não, é os que têm fé em Jesus. Amados, perdão todo esse tempo, mas a lição ela é vasta, ela é grande, eu peço perdão por ela demora, mas a lição de hoje é isso. Peço a bênção do Senhor Deus sobre a sua vida, o esclarecimento de Deus. Peço que o Senhor Deus possa estar abrindo seus entendimentos, abrindo sua mente, para que você venha estar compreendendo a cada dia a palavra do Senhor, para que você venha estar entendendo a cada dia a mensagem de Deus, né? E a lição de hoje é isso aí, Gálatas 3,
E o título, né, dizendo que há um confronto entre a lei e entre a graça, entre a lei, né, entre a fé e as obras. Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Amém.